E aí, sabe, uma cidade pode ser lida assim, como um livro. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje com Porto Alegre. A ideia aqui não é ser um guia turístico, sabe? É mais como sermos detetives urbanos tentando decifrar a identidade da cidade olhando para os seus marcos mais famosos. Então, a grande questão é essa: como é que uma cidade conta a sua própria história? A gente vai ver que os pontos turísticos, na verdade, são muito mais do que só atrações. Eles são tipo a linguagem da cidade, sabe? São as palavras que ela usa para contar quem ela é. Bom, para começar essa nossa análise, a gente precisa de uma ferramenta. E o conceito principal aqui é o de identidade territorial. Pense nisso como se fosse uma lente especial, sabe? É através dela que a gente vai conseguir enxergar como cada prédio, cada parque, cada praça de Porto Alegre ajuda a construir uma história muito, mas muito maior. E olha, isso não é só uma ideia poética, não. Tem toda uma base acadêmica por trás. Tem uma citação do professor Alan Ribeiro que diz exatamente isso, que as imagens não são só registros bonitinhos, estéticos. Elas se tornam, na verdade, instrumentos para a gente analisar a realidade social. Ou seja, a gente está usando essas imagens para entender a alma da cidade de verdade. Ok, então o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende como se lê a identidade de uma cidade. Depois, a gente mergulha na história e na tradição dela. Em seguida, vamos ver a natureza e a reinvenção urbana. E, por fim, como Porto Alegre se mostra para o mundo hoje em dia. Então vamos lá, começando pela primeira parte, lendo a identidade de uma cidade. Então, a cidade é esse texto que a gente vai ler. E os marcos, os marcos são as palavras. E todas elas juntas contam a história de quem Porto Alegre é, quem ela já foi e até quem ela quer ser no futuro. Cada lugar não é só um ponto físico, é um símbolo, cheio, lotado de significado. E é isso que a gente vai decifrar agora. Beleza! Agora, vamos para a segunda parte, os fundamentos de história e tradição. É hora de voltar no tempo para a gente entender os pilares que construíram o caráter de Porto Alegre. Aqui a gente já viu uma dualidade bem interessante que ajudou a formar a cidade. De um lado, o mercado público central, que desde 1869 é o coração pulsante da vida cotidiana, sabe? Do comércio, da comida, da tradição local, é o agito. E do outro lado a gente tem a Praça da Matriz, que é o centro do poder institucional, com o Palácio do Governo e a Catedral. É o poder político e religioso. Essa tensão entre o popular e o institucional é tipo a base da identidade de Porto Alegre. Mas a alma de uma cidade também está nas pessoas, né? E em Porto Alegre, isso significa falar do gaúcho. E claro, não é só um estereótipo, é um símbolo de orgulho, de tradição, de resiliência que está em toda a cultura da cidade. E essa identidade gaúcha, ela se torna concreta em alguns lugares. Por exemplo, o Monumento ao Laçador. É a estátua que personifica o gaúcho, inspirada lá no Paixão Cortes e que dá as boas-vindas para quem chega na cidade. E tem também o Parque Farroupilha, que todo mundo conhece como Redenção. É o pulmão verde da cidade, o grande espaço público onde a comunidade se encontra, a memória histórica vive. É onde as tradições, tipo chimarrão, se renovam todo santo dia. Ok, seguindo em frente, vamos para a terceira parte, natureza e reinvenção urbana. Agora a gente avança no tempo para ver como Porto Alegre se reinventa, pegando espaços antigos e dando novos usos e também abraçando a natureza de um jeito bem legal. Vamos pegar o exemplo da usina do gasômetro. A história dela começa assim, ó, uma usina de energia industrial. Um gigante de tijolo, sabe? Construído com um único propósito bem funcional, gerar energia elétrica para a cidade. E de repente, ela se transforma numa potência cultural. É incrível. Aquela chaminé que soltava fumaça industrial, hoje em dia serve de moldura para um dos pódios do som mais famosos do Brasil. A usina virou um centro cultural super vibrante, o ponto de encontro da galera para tomar um chimarrão e curtir o fim de tarde. É uma transformação total, de propósito e de alma mesmo. E tem outro exemplo espetacular disso. A Casa de Cultura Mário Quintana. Aquele prédio rosa super icônico era um hotel, o Hotel Majestic. O que eles fizeram? Mantiveram a arquitetura, a fachada, mas por dentro injetaram um propósito totalmente novo. Onde antes tinha hóspede, hoje tem arte. Ela renasceu como um centro de artes super ativo. É a prova de que dá para preservar a história e ao mesmo tempo dar um novo fôlego, um novo propósito. E falando em marcos da cidade, nem todos são de concreto, né? O pôr do sol no Guaíba é o grande cartão postal. Talvez seja o maior monumento de Porto Alegre e o mais democrático de todos. É um espetáculo que acontece todo dia, de graça, e que conecta as pessoas com a natureza de um jeito muito forte, muito emocional. E essa conexão com a natureza não para no Guaíba, não.
Em pleno centro tem a Rua Gonçalo de Carvalho. Ela ficou famosa no mundo todo como a rua mais bonita do mundo. É um túnel impressionante de árvores, de tipuanas. E isso é mais do que só bonito, né? É quase uma declaração de intenções, mostrando que a cidade se preocupa em integrar o verde no meio do concreto. Um símbolo muito forte. E chegamos à nossa última parte, uma imagem global moderna. Agora, a gente vai ver como Porto Alegre se apresenta para o mundo hoje, com marcos que falam de modernidade e de muita paixão. E quando a gente fala da Porto Alegre de hoje, uma paixão grita mais alto: o futebol. E essa paixão tem 2 templos modernos, gigantescos, 2 estádios que são o palco de uma rivalidade histórica e de um amor pelos clubes que viram um espetáculo para o mundo todo ver. E olha, não são só estádios, sabe? O estádio Beira-Rio, do Internacional, é um marco da arquitetura moderna. Aquela cobertura iluminada é reconhecida no mundo todo. Já a Arena do Grêmio é um local multiuso, super moderno que representa toda a força da torcida gremista. No fim das contas, os dois são mais do que campos de futebol. Eles funcionam como embaixadas, projetando a paixão e a identidade de Porto Alegre para o resto do planeta. Então é isso. Das praças históricas até as arenas supermodernas, a gente vai juntando as peças. Cada um desses marcos é um bloco na construção da história de Porto Alegre. Uma história que é complexa, que está sempre mudando, sempre evoluindo. E para fechar, fica uma reflexão. Que tal fazer esse exercício na cidade onde cada um vive? Quais são os marcos que contam a história daí? O que eles revelam sobre a identidade, a origem, o futuro do lugar? A história está aí, em cada esquina, só esperando para ser lida.